Começar. Pronto, a gente vai começar o tour virtual de hoje por essa ruazinha que chama Weymouth Mills. E eu acho que se vocês seguem blogueiras ou fotógrafas que moram aqui em Londres, vocês veem muito esse tipo de rua nas paisagens. São as ruazinhas de pedra, calçamento, parece assim, coisa de interior, e tem um jeito assim bem descontraído e bem despretensioso, mas geralmente não, é sempre, são ruas em localizações super nobres da cidade, regiões super nobres da cidade, então você não pode se deixar enganar. Agora, o que eu queria falar para vocês sobre Mills é como surgiu, como é que funcionavam as Mills antigamente, quando elas foram construídas. A maioria delas, essa que a gente está vendo aí na foto, é essa de Marylebone, que chama Weymouth Mills, e a maioria delas foi construída mais ou menos no século XVIII ou XIX, para servir as casas dos aristocratas, do pessoal que tinha dinheiro. Então, as pessoas moravam nas mansões, que ficavam nas ruas principais, e eles queriam como se fosse uma rua de serviço, que ficava escondidinho atrás, e essas ruas, as mills, eram onde eles colocavam os cavalos, os funcionários. Então, geralmente, a parte de baixo da casa era o estábulo, onde ficava o cavalo e o cuidador do cavalo. E em cima ficava o estoque de feno e, às vezes, também dividido, colocava ali alguma acomodação para alguns dos funcionários. Então, o propósito inicial das mills eram essas. Então, só mostrar para vocês isso aqui, não é essa que eu estou te mostrando agora, não é em Marylebone, essa aí se eu não me engano, é em Notting Hill, mas só para vocês terem uma noção de como é esse estilo de rua que eu estou falando. Hoje em dia são super cobiçadas, são casinhas super cobiçadas, não são simples nem nada, são caríssimas de ter. Eu peguei um exemplo só para mostrar para vocês de uma casa nessa rua, na Weymouth Mills. E só para vocês terem uma ideia, olha só, 3.500.000 o valor de uma casa na Weymouth Mills, uma casa de quatro quartos, 2 banheiros e uma sala. Então não é qualquer, hoje em dia não é mais funcionário, né, que mora aí, são só patrões, com certeza. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui era mais ou menos o que era esperado das casas dos patrões. Então, as casas eram essas mansões, que chamam townhouses, e eles não queriam que se misturar, basicamente. Não queriam ficar sentindo o cheiro dos cavalos, não queriam ficar vendo os funcionários. Então, eles fizeram essas mills, essas casas, nessas ruas de serviço, para que houvesse essa separação. E foi usado para esse propósito até mais ou menos o começo do século XX, quando os carros foram inventados, né? Então pararam de usar cavalos e acabou meio que perdendo o propósito. Agora eu queria mostrar para vocês como é que era o esquema dos funcionários nas épocas georgianas e vitorianas. Eu vou colocar aqui uma foto que eu achei muito boa. Isso era mais ou menos um exemplo da quantidade de funcionário que trabalhava numa casa dessas, né, de umas townhouses dessas. Ser trabalhador doméstico nessa época, vitoriana e georgiana, era uma sorte, de certa forma, porque se vocês assistiram a live passada, eu falei sobre as workhouses, né, que eram as casas de trabalho, que eram locais que pessoas que não tinham onde morar, o que comer, tinham que ficar em troca de trabalho. Então, ser um trabalhador doméstico era um passo acima dessa situação. Então, se você fosse sortudo o suficiente, talvez você ficasse numa casa onde as pessoas lhe tratassem super bem, lhe tratassem como um da família, mas também tinha situações em que as famílias eram péssimas. Na época, era legal bater nos funcionários, então alguns funcionários eram sujeitos a maus tratos, até estupros, e muitos deles começavam muito novos, a partir de 10, 11 anos já começavam a trabalhar. E era triste porque a maioria vinha de fora do interior, e eles se separavam da família, porque os patrões não queriam que ficasse o vai e vem deles indo visitar as famílias, queriam que o funcionário morasse lá, então havia já uma despedida da família ali, e também não era visto com bons olhos, os patrões não viam com bons olhos também que os funcionários ficassem recebendo visitas. Então eles bem cedo ali
já tinham essa despedida da família, né? E aí eu queria mostrar para vocês a questão do uniforme. Isso aqui é uma foto da época vitoriana, dos uniformes das mulheres que trabalhavam nas casas. E foi uma coisa que foi introduzida justamente porque os patrões não queriam que os funcionários fossem confundidos com a família, com as pessoas da casa. Então, existia uma hierarquia dos funcionários. Existiam os que trabalhavam, por exemplo, as que trabalhavam na casa, tomando de conta da senhora, que se fosse arrumando o cabelo, arrumando a roupa, ou as babás das crianças, de certa forma sentavam um pouco mais alto na hierarquia dos funcionários, e os funcionários já que trabalhavam com limpeza, que trabalhavam na cozinha, ficavam um pouco abaixo desse patamar. Então foi introduzida essa questão do uniforme para que fossem diferenciados. Então, se você estivesse caminhando na rua, se você fosse um aristocrata e estivesse caminhando na rua com a sua funcionária, estava ali claro que aquela era uma funcionária e não uma pessoa, um membro da sua família ou uma amiga sua. Tem uma foto que eu achei aqui bem interessante, que mostra assim, a questão da hierarquia dos funcionários. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se dá para ver muito bem, acho que ficou muito ruim, mas basicamente no topo ficava como se fosse a governanta da casa, que meio que comandava outras funções que tinham da casa. No caso dos homens, tinha o mordomo, que também ficava ali no topo, que por sua vez comandava o cara do cavalo, que comandava o cara da limpeza. Existia toda uma hierarquia mesmo dentro dos funcionários, mesmo nessa, como eu falo, na classe dos funcionários. Então, isso era a realidade daqui até mais ou menos comecinho de 1900, até a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. E aí passou a mudar a realidade porque os homens foram mandados para a guerra e aí as mulheres tiveram que ocupar as posições que os homens faziam em fábricas, né, fazendo uniformes, fazendo munições. Então elas saíram desses trabalhos domésticos e a maioria delas nunca voltou para trabalhar nas casas. E aí essas casas essas mills, deixa eu voltar aqui para as mills, que foram construídas com esse propósito de ser os estábulos e de ser a casa dos funcionários, meio que perdeu a serventia, porque já não se usava mais cavalo, os funcionários também já não moravam mais na casa, então perdeu essa serventia. E foi só nos anos 60 que ela passou a ser vista como uma possibilidade bacana de moradia. E era legal porque na época que começaram a ver essas casas como uma possibilidade boa de moradia, você conseguia comprar elas bem barato. Então quem comprou nos anos 60, 1960, comprou elas super baratinho. E hoje em dia, como vocês viram aí, vale milhões. E outra coisa que eu ia falar disso... Hoje em dia, ainda estima-se que existam aqui no Reino Unido mais ou menos 65 mil funcionários domésticos. Mas, obviamente, a gente sabe que mudou bastante a questão de relação de trabalho, né? Não existe mais essa coisa. Pelo menos aqui eu não conheço ninguém que tenha funcionário que durma em casa. É bem difícil você ver isso. E eu ia mostrar para vocês que depois, na Segunda Guerra Mundial... Deixa eu ver se eu acho a foto, gente. Ai, eu não acredito, eu tinha visto aqui. Tá aqui, olha que máximo. Na Segunda Guerra Mundial, essas mills foram usadas justamente por ela ter o andar de baixo, o térreo, bem largo, porque era onde ficavam os cavalos, as carruagens. Elas foram usadas como estacionamento de ambulâncias para a Segunda Guerra Mundial. Então, nessa mill aí de Weymouth Mills, funcionava um serviço chamado Serviço Auxiliar de Ambulância, que foi na Segunda Guerra Mundial, durante a Blitz, que a Inglaterra foi duramente bombardeada. Eram 200 voluntários, a maioria deles mulheres, porque os homens geralmente estavam na linha de frente ali do combate, e a maioria mulheres, como vocês estão vendo aí na foto, que eram motoristas das ambulâncias. Então, quando acontecia um bombardeio, elas iam lá, assim que terminava o bombardeio, iam lá tentar pegar quem elas conseguissem salvar para levar para os hospitais. Então, também foi outra função aí que essas mills tiveram, que essa mill em particular tiveram. E eu achei curioso, quando eu estava pesquisando sobre isso, sobre a questão da relação dos funcionários e dos patrões e de uniformes e tudo mais, porque isso é uma coisa
da época vitoriana, né? Aqui então falamos 1830, 1850 mais ou menos aí, mas eu consigo ver ainda muita semelhança com a realidade atual do Brasil, né? Não mudou muita coisa. Acho que muitos dos locais no Brasil a gente ainda vive nessa mesma situação. Mas de qualquer forma, vamos vamos passar para o nosso próximo ponto. Eu vou falar sobre esse prédio aqui. Deixa eu ver se essa foto tá melhor. Não, essa mesmo. Esse aqui é o Royal Institute of British Architects, o Instituto dos Arquitetos Britânicos, o Instituto Real dos Arquitetos Britânicos. Tudo aqui tem esse negócio do real no nome porque eles conseguem um charter, uma autorização da monarquia para funcionar. Então não tinha um Royal no nome, mas depois que conseguiram o charter, a autorização vira Royal Institute of British Architects. Ele existe desde 1834, mas esse prédio que a gente está vendo não é dessa época. Eles só se mudaram para esse prédio 100 anos depois, em 1934. Ele foi feito por um arquiteto chamado George Gray Warnham, e ele é o mesmo arquiteto que é responsável pelo layout da Praça do Parlamento. Então, se vocês conhecem Londres e já foram ali onde tem a Casa do Parlamento, a Abadia, aquela praça que tem bem no meio, com várias estátuas, é projeto desse mesmo arquiteto. Então, para quem... Deixa eu ver se nessa foto dá para ver direito, porque eu acho que os comentários ficam bem na frente. Eu vou mudar para essa que eu acho que é melhor. Então, bem na frente vocês estão vendo uma porta, ele é em Art Deco, que chama esse estilo, assim, as formas bem geométricas, bem... simetria das janelas e tudo. Bem na frente você vê que a porta ela é rodeada, nas laterais tem duas colunas, de um lado e do outro é como se fosse os espíritos da arquitetura, um homem e uma mulher representando os espíritos da arquitetura, e na parte de cima, em cima da janela da porta da entrada, é uma escultura de aspiração arquitetônica. O prédio é bem bonito, eu vou tentar mostrar uma foto dele assim que pegue ele mais amplamente, ele fica numa esquina. Então, desse lado direito da foto que vocês estão vendo, eu acho que dá para ver que tem umas esculturinhas, 5 esculturas, logo acima do balcão, da varandinha. Essas esculturas, cada uma representa coisas que são ligadas à arquitetura. Então, um representa o pintor, o escultor, o arquiteto, um engenheiro e um trabalhador. E o arquiteto, que é a figurinha do meio, é representada pelo Christopher Wren, que é um dos maiores arquitetos da história da Inglaterra, é o que foi responsável pela construção da Catedral de St. Paul's, por exemplo. E o propósito do Instituto é promover o avanço da arquitetura e facilitar e promover também um local de conhecimento, de troca de conhecimento do meio, né? Seja de arte, ciência, qualquer coisa que seja relacionada ao meio de arquitetura. Tem uma biblioteca que é bem grande, bem bonita lá dentro, que as pessoas podem visitar. Mas uma coisa que eu acho que é diferente do Brasil, e aí se tiver algum arquiteto aí do Brasil, a Loura, não sei se ainda está assistindo, mas o que eu acho curioso daqui em relação ao Brasil é que é bem difícil virar arquiteto aqui. Você precisa de pelo menos 7 anos para conseguir ser um arquiteto registrado no Royal Institute, porque você tem que... É que nem a OAB, né? Você tem que... Acho que no Brasil também é assim, né? Você tem que ser registrado a tipo um conselho. Então, para você ser registrado no RIBA, no Royal Institute of British Architects, você tem que fazer 7 anos entre estudo e prática. Então, se eu não me engano, você faz 2 anos de estudo, daí para e tem que obrigatoriamente fazer 1 ano de serviço, trabalhando, volta para estudar, depois volta para trabalhar, para depois voltar para estudar de novo. São 7 anos no total. Então, você demora mais tempo aqui para virar um arquiteto do que para virar um médico, por exemplo. E outra função do RIBA é presentear, dar prêmios, né? Fazer premiações. Eles têm vários prêmios, mas eu vou falar só de 2 aqui. Um deles é um Stirling Award, que é por conta de um arquiteto chamado James Stirling, um arquiteto escocês. E esse prêmio, ele dá... Deixa eu mostrar aqui uma foto para vocês. Ele premia
prédios, construções que contribuíram para o avanço da arquitetura no último ano. Então, para vocês terem uma ideia, prédios que já ganharam esse prêmio no passado foi o Gherkin. Vou mostrar aqui uma foto dele. Para quem não conhece, esse prédio aqui fica na City of London, no distrito financeiro da cidade. E, curiosamente, é o local do meu primeiro emprego. Deixa eu ter uma pergunta aqui, deixa eu só ver o que é, se tem alguma coisa em relação. O Emerson está perguntando se as mills eram pagas pelos funcionários. Não, isso eram os próprios patrões que ofereciam essa moradia para eles. Deixa eu tirar aqui. Então, o Gherkin é um dos prédios que ganhou esse prêmio. O Gherkin não, os arquitetos que construíram o Gherkin. Outro prédio que conseguiu também esse prêmio foi o prédio, não sei se vocês conhecem, que é recente, se eu não me engano, não sei se é 2015 ou 2017, que é o prédio da Bloomberg, que é esse aqui. Também na City of London. E ele é todo meio que sustentável, gasta pouca energia, tem toda uma história assim, moderninha, então acho que foi por isso que ele foi escolhido. O Gherkin é um dos símbolos de Londres, com certeza. Inclusive, assim, ele tem um nome oficial dele. Gherkin é pepino, né? As pessoas aqui chamam ele de pepino. Mas ele tem um nome oficial que é o nome do endereço dele, que é 30 St. Mary Axe, que é o nome da rua. E eu lembro que quando eu fui para minha primeira entrevista de emprego, eu não sabia que era lá, eu só tinha um endereço na mão. E na época não tinha Google Maps nem nada, eu tinha um mapa no papel mesmo, e eu peguei o endereço 30 St. Mary Axe e fui bater lá, né? Aí quando eu vi que era lá, eu, putz, não acredito. Mas foi massa que é Norman Foster, a Loura tá aqui falando do prédio da Bloomberg, é um projeto do Norman Foster. Mas deixa eu passar aqui para a próxima. E outra coisa, outro prêmio que o RIBA concede é um prêmio que chama Gold Medal Award, uma medalha de ouro. Deixa eu voltar para o prédio do RIBA para vocês verem. É o London AZ, exatamente, era esse mapinha que todo mundo tinha. Se você não tivesse o London AZ aqui, você não chegava em canto nenhum. Então, o outro prêmio que a RIBA concede é o Gold Medal Award, a medalha de ouro, que é concedida pelo Instituto, mas como se fosse a escolha do monarca, representando o monarca. Então, esse prêmio existe desde 1834. Milhares de outros arquitetos já ganharam, inclusive o Charles Barry, que eu falei nas lives passadas, Charles Barry, que foi o arquiteto das casas do parlamento e também da Trafalgar Square. O filho dele, que também era arquiteto, também já ganhou esse prêmio. O Sir George Gilbert Scott, que não sei se vocês conhecem aquele hotel bem bonito que tem do lado da estação de King's Cross St. Pancras. Quem é fã do Harry Potter certamente conhece. E quando eu estava pesquisando para falar sobre, eu fiquei morta de orgulhosa, porque tem 2 brasileiros que já receberam o Gold Medal Award, que ele não é dado por um trabalho específico, ele é dado por um conjunto da obra. E eu acho que todo mundo deve saber quem é um dos brasileiros que foi concedido esse prêmio, que é o Oscar Niemeyer, nosso arquiteto aí responsável pela construção de Brasília. E há 2 anos atrás, ou foi 3 anos atrás, um outro arquiteto que eu não conhecia particularmente, mas quem é arquiteto aí deve conhecer, que é o Paulo Mendes da Rocha, ele é capixaba. E ganhou esse prêmio também, então fiquei super orgulhosa de ver 2 brasileiros na lista. Agora vamos passar para a nossa próxima parada. Deixa eu ver aqui. Nós vamos ficar na mesma rua. Esse prédio aí é número 66, Portland Place. E nós vamos agora para o número 46 a 48, Portland Place. Deixa eu beber uma água, me dá uma sede danada quando eu fico falando aqui. Então, esse prédio aí que a gente está vendo fica na mesma rua daquele da arquitetura, ou do Instituto de Arquitetura, número 46 a 48, Portland Place. E, de novo, é uma área super nobre da cidade, né? Eu estava pesquisando o que é que existia aí nesse prédio hoje, e são casas, você pode alugar, você pode tentar comprar para morar. E eu acho que eu peguei uma foto aqui para mostrar para vocês terem uma noção. No andar de cima tem um estúdio flat, certo? Não é nem um apartamento de um quarto, é um estúdio, aqueles que não tem divisória nem nada. Mas é lindo, olha só. Bem moderninho.
Tem aí dizendo, acho que não sei se tem dizendo qual o tamanho dele. Mas olha só o preço, não sei se vocês conseguem ver. 1.300.000. Um estúdio flat. Mas isso é o preço que você paga, né? Se você quer morar, eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção de localização. Um mapa. Então, um pontinho vermelho é essa casa que eu mostrei para vocês. E isso verde aqui em cima é o Regent's Park. Então, você está aí a menos de 5 minutos de caminhada do Regent's Park. E também você está morando numa casa histórica. Então, deixa eu voltar aqui para o prédio, para a foto da casa. Então, é o preço que se paga para morar numa casa histórica. Então, essa casa é um projeto de um arquiteto chamado Robert Adam. Ele tinha 3 irmãos, todos arquitetos. Então, eles formavam, chamam Adam Brothers. Não sei se no Brasil eles são muito conhecidos, mas aqui eles são. Eles são escoceses. Eu tenho uma foto dele aqui. Eles são escoceses. O pai deles... Aqui, esse aqui é o Robert. O pai deles era arquiteto, já era um arquiteto de renome na Escócia. E quando o pai dele morreu, perto do Madame Tussauds, o Nilson está aqui perguntando, é perto do Madame Tussauds. Quando o pai dele morreu, ele eles herdaram o negócio já do pai deles. Então, eles já tiveram essa vantagem aí na vida, né? E outra coisa também que eles fizeram, os irmãos, que era uma coisa muito conhecida aqui, se vocês seguem o perfil aí da Magê, do Milão nas Mãos, e da Isa, do Passeios em Veneza, vocês sabem do Grand Tour, que eram como se fosse um ano sabático, que os jovens endinheirados tiravam, quando eram, 17, 18 anos, terminavam os estudos, e faziam esse ano sabático, que era basicamente uma viagem na Europa, visitando os países clássicos, né? Visitavam a Itália, visitavam França, visitavam Grécia, para se inspirar, para estudar arquitetura, para aprender, beber da fonte, digamos. E esse Grand Tour, eu vim para cá para a sala para fazer, agora tá zoado aqui na cozinha, viu, gente? Mas enfim, esse Grand Tour inspirou bastante o Robert Adam, que é esse que vocês estão vendo, no estilo dele. Eu vou voltar para a foto da casa, porque vocês vão ver que é um estilo neoclássico, assim, bem inspirado mesmo nos clássicos da arquitetura. Então, eles ficaram bem inspirados pelo que eles viram na viagem deles. Quando eles voltaram, eles abriram um escritório em Londres e foram super bem sucedidos de cara. E eles desenvolveram o que eles chamam de Adam Style, que eles não queriam só fazer o design de um prédio por fora, eles também se preocupavam com todo o interior, não só a parte de dentro do prédio, mas assim, mobília, maçaneta, espelhos, tudo. Eles faziam um projeto todo casadinho, porque eles queriam que a casa tivesse um senso assim, de unidade. Eu vou mostrar para vocês que eles tinham até lustre, design de lustre, de cortina, candelabro, tá aí tudo mostrando aqui para vocês. Outra foto aqui para vocês verem os espelhos. Então, eles desenvolveram esse estilo que chama Adam Style. E, infelizmente, pouquíssima coisa deles ainda existe aqui em Londres. Muita coisa já foi demolida, foi destruída. Mas eu vou mostrar para vocês 2 coisas que tem aqui em Londres e uma coisa que tem no interior, que é o que eu acho mais bacana. É essa parte da frente da Old Admiralty House, que fica ali na rua no Whitehall, bem ali como quem vai descendo a Trafalgar Square, sentido parlamento, fica do lado direito. E essa casa aqui, que quem me acompanha há mais tempo deve ter visto que eu fiz uma visita um pouco antes da quarentena começar, que é a Apsley House, que é a casa do Duque de Wellington, mostrei para vocês, eu acho, o Arthur Wesley, Duque de Wellington, que foi o primeiro Duque de Wellington, mas até hoje ela é ocupada pelo atual Duque de Wellington, que se eu não me engano é o 8º ou 9º Duque de Wellington. Então essas são 2 coisas deles que sobrevivem aqui. Mas a minha coisa favorita dele é essa ponte. Quem conhece Bath, essa cidade é uma cidade do interior aqui, então tem uma arquitetura super georgiana. Bath é lindo, e tem essa ponte que é o design dele. Então essa é a minha coisa favorita que ele fez. Eles também tiveram uma aventura, digamos assim, uma aventura não, como é que a gente fala? Se aventuraram numa coisa que eles não foram muito bem sucedidos, que é isso aqui, vou mostrar para vocês. Isso era um projeto chamado Adelphi,
que é parecido, se não me engano, em grego fala Adelphoi, e quer dizer irmãos em grego. Então eles colocaram esse nome porque era um projeto dos irmãos. E isso, para dar uma localização para vocês, era, né, que foi construído, mas já foi demolido isso. Ali pertinho da Somerset House. Então, na frente desses arcos aí, do outro lado da rua, seria o rio Tâmisa, numa área super bem localizada. A proposta era fazer 23 casas em cima desses arcos. Os arcos embaixo, a ideia era alugar para comércio, mas não deu certo o negócio. Eu acho que era bastante caro o valor que eles pediam, as pessoas não cobraram, não pagaram, e também na mesma época houve uma crise financeira e os negócios deles foi um fracasso. Eles tanto tiveram que aceitar a ajuda do governo para salvar, para não ficarem totalmente falidos. Hoje a gente não tem mais isso que vocês estão vendo aí. Só existe uma ou duas, se eu não me engano, casas que sobrevivem desse projeto do Adelphi. Uma é a Royal Society of Arts, mas eu não tenho foto aqui, gente. Uma é a Royal Society of Arts, e tem uma placa lá dizendo que o negócio dele tanto não deu certo que ele acabou se mudando para lá. O Robert Adam acabou se mudando para morar numa das casas, já que não vendia mesmo. E hoje tem uma placa, daquelas placas azuis que mostram que personalidades que moraram aqui. Então tem uma placa lá homenageando ele. E também tem o ator David Garrick, que na época era o bambambam dos atores, um grande ator shakespeariano, que era amigo do Robert Adam e morou lá também. Mas agora eu vou... Peraí. Vou sentar o dedo no coração aqui. Eu vou passar já para a nossa próxima parada. Deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui, gente, só porque eu não quero demorar muito. Já tem meia hora, meu Deus do céu. Então, é a última agora. Nós vamos falar agora sobre um cara que facilitou com que muitas pessoas virassem arquitetos aqui. Então, o nome dele é Quentin Hogg. Esse aí é um memorial, uma estátua que tem homenagem a ele, pertinho dessa casa que a gente vê agora em Portland Place. E o nome oficial desse memorial é Quentin and Alice Hogg Memorial. Então, o memorial do Quentin e da Alice, que era a esposa dele. Mas eu acho que se eu fosse ela, eu ia ficar muito puta da vida quando eu visse essa estátua, porque ela ainda estava viva quando foi inaugurada essa estátua. E cadê ela, né? Não tem ela em momento algum, ela não aparece na estátua, só tem uma inscrição do lado direito, assim, da base, com o nome dela, e do lado esquerdo também tem uma outra inscrição que eu vou falar já sobre. Para terem um contexto sobre quem é esse cara, ele é o fundador da Politécnica, é como se fosse a Cefet, que é uma escola técnica. Então, do lado esquerdo da base, tem uma inscrição em homenagem aos membros, estudantes da Politécnica que morreram durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, você está vendo, é uma estátua de bronze, é de um escultor britânico chamado George Frampton, e ele também é o mesmo escultor, para quem conhece Londres, que viu a estátua do Peter Pan no Kensington Gardens, é o mesmo escultor. Ele está aí lendo um livro, porque ele era um grande incentivador de educação. Do lado, é porque eu acho que a minha cara fica... Será que eu consigo mover minha cara? Consigo não. Fica bem na frente do outro rapazinho, mas o rapazinho que está em pé do lado dele, assim, olhando, está segurando uma bola de futebol, que era uma outra paixão dele. Ele tanto investia na coisa da educação como de esporte, e ele também era um ótimo jogador de futebol. Ele estudou no Eton, que é aquele colégio que tem aqui perto de Windsor, que só estuda a classe super, super alta da cidade. E ele era o capitão do time de futebol lá no Eton e era um ótimo jogador de futebol. Mas como é que ele teve o dinheiro para poder investir na educação? E na educação dos menos privilegiados, que é o que é mais interessante, né? Ele tinha um cunhado que trabalhava não era a Guiana Francesa, não, a outra Guiana. Trabalhava em Guiana, numa região chamada Demerara. Eu achava que Demerara era só o nome do tipo de açúcar, mas existe uma região chamada Demerara que era justamente uma região famosa pela produção de açúcar. Então, o cunhado dele tinha uma firma de açúcar e ele foi lá trabalhar como um sócio.
E enquanto ele estava lá, ele ajudou a modernizar a produção de açúcar lá. E também era conhecido por ser um cara que não só estava trabalhando, mas também tinha um interesse assim, no bem-estar dos funcionários, queria saber se estava todo mundo bem, tinha um interesse especial na questão espiritual dos funcionários, chegou a construir com o dinheiro dele mesquitas para os funcionários que eram muçulmanos, pagou pela vamos falar, expenses, pagou pelos custos durante 5 anos de padres, para que padres pudessem vir para lá para servir os funcionários. Então ele tinha essa preocupação pelo bem-estar dos funcionários também. E quando ele estava em Londres, a fábrica que ele trabalhava era numa das regiões mais pobres da cidade, que é o leste de Londres. E ele resolveu, ele tinha esse interesse de saber, de experienciar como era a vida dos mais pobres. Então ele se disfarçava, tipo sabe aquele programa, não sei se aí passa um programa que é o chefe que vai disfarçado junto dos funcionários para ver como é que eles trabalham, para ver como é que é a vida deles. Então ele fazia isso à noite, ele se disfarçava de engraxate e vivia junto com os pobres para ver como é que era a vida deles. Então ele, logo cedo, com o dinheiro que ele tinha, ele fundou uma escola que era voltada para crianças, que eram para as crianças aprenderem uma trade, me ajudem aí, um ofício, para aprenderem um ofício. Então ele fez essa escola para as crianças aprenderem um ofício e também ensinava religião. E aí os anos foram passando e ele começou a expandir esse negócio. Então em 1881 ele comprou um prédio de uma politécnica que existia, a Royal Polytechnic, que estava falindo. Ele comprou e fundou a Regent Street Polytechnic. Eu tenho aqui uma foto dela antigamente. Olha que linda, com as carruagens passando aí na frente. Aí tem ali escrito Polytechnic Institution. Então ela foi fundada em 1881 e a ideia da Politécnica era oferecer educação para pessoas que provavelmente não teriam como pagar uma educação tradicional na universidade, que era muito cara. Então ele oferecia cursos técnicos, seja de engenharia, arquitetura, artes, todos esses cursos assim, que você pudesse ter um ofício, sair daí com um ofício sem precisar seguir a carreira acadêmica, por se falar. Como se chama? Se chama Regent Street, que é o nome da rua, Polytechnic. E o nome dele é Quentin Hogg. O nome do cara era Quentin Hogg. E foi um sucesso. Muita gente... tem outra foto aqui bacana das aulas de artes que tinham lá. Foi um sucesso. Logo no primeiro ano, mais de 6 mil alunos procuraram. E, curiosamente, essa ideia, essa proposta cresceu de uma forma que hoje a Regent Street Polytechnic virou uma universidade, que é a University of Westminster. Atualmente é o maior provedor de educação para adultos em Londres. E é onde eu faço o meu curso. Então, tenho um carinho especial, digamos assim, por ele, porque o meu curso é da Universidade de Westminster. Mas outra coisa bacana da Regent Street Polytechnic é que, olha só quem se conheceu lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem uma placa do lado de fora da Regent Street, da número 309 Regent Street, dizendo Pink Floyd. Os membros do Pink Floyd cursaram arquitetura lá na Regent Street Polytechnic e foram lá que eles se conheceram e lá que eles formaram a banda. Então eu digo que se não fosse... Isso tudo é em Londres, estão me perguntando aqui. Todos esses lugares que eu estou falando é em Londres. Renata estudou lá também e não tinha ideia. Pois olha aí, Renata. E eu gosto de fazer sempre essa piadinha, né? Porque esse é o meu jeitinho. Eu digo que foi lá que eles aprenderam a colocar another brick on the wall, né? Então foi nessa... Se não fosse o Quentin Hogg, a ideia dele e a escola técnica dele, nós não teríamos o Pink Floyd hoje. Ironicamente, o Quentin Hogg morreu super jovem, morreu aos 57 anos, enquanto ele estava hospedado na Politécnica. E ele morreu por conta dos vapores que estavam saindo de um aquecedor que foi mal instalado. Então a ironia da história é essa, como que um local que oferecia treinamento, engenharia, nessas coisas,
teve um aquecimento mal instalado que acabou por matar o próprio fundador dela. E com essa, eu vou encerrar hoje, gente, porque já passamos aqui do tempo. Acho que já temos mais de... já temos quase 40 minutos.